Boa noite a todos. Em nome da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo e de Pirapora, iniciamos a nossa live que está sendo transmitida pelo Facebook e YouTube da Faculdade Arquidiocesana. Gostaria de cumprimentar a nossa mesa virtual, que hoje está composta pela professora Vanille, nossa palestrante da noite, e pelo professor da casa, que é coordenador do NAF da empresa Júnior, professor Everton. Cumprimento também nossos alunos, professores e demais convidados que estão nos assistindo. Passo a palavra agora para o professor Everton. Olá a todos, tá? Muito boa noite, né? Boa noite, Vanília. Boa noite, Liana. É um prazer, Vanília, ter você com a gente aqui, tá? Tive o grande prazer de poder estar ao seu lado, aqui em Belo Horizonte, trabalhando com você ao seu lado aqui. Assim, a experiência foi única, foi muito boa, né? Então, pessoal, hoje a nossa palestra, ela vai falar um pouquinho, a nossa palestrante, né? Ela vai falar um pouquinho sobre investimentos em momentos de crise, né? Analisando essas melhores opções, tá? Então, com isso, nós vamos falar um pouquinho do currículo profissional dessa professora, né? Que, assim, que grande experiência, há mais de 12 anos em instituições financeiras, e hoje, como consultora financeira sênior, em treinamentos para pessoas jurídicas pela Ferrari, consultoria e treinamento. Tá? Também coordenadora de pós-graduação em mercado financeiro em banking, na PUC Minas, né? E também em rede de crédito e risco, em parceria com a Sinapse Capital. Também atua como docente há 16 anos em cursos de graduação e pós-graduação, e também atua, hoje faz parte do corpo docente do Centro Universitário UNA, Fundação Dom Cabral, FUMEC, PUC e também o IBMEC. Vanília, te dá as boas-vindas, tá? Seja muito bem-vinda mesmo, um prazer tê-la conosco. E agora eu passo a palavra para que você possa falar um pouquinho para a gente, trazer um pouquinho de luz para que nós possamos refletir um pouquinho. Primeiramente, eu quero agradecer muito aí a coordenadora Liana e ao professor Everton. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Do jeito que o professor Everton falou, eu acho que eu não faço mais nada na vida, a não sei trabalhar, mas é isso mesmo, assim, é uma paixão. Eu trabalhei durante 12 anos em instituições financeiras, mas a docência é uma paixão, é algo que me move, né? Eu acho que a gente tem que levar conhecimento mesmo ao mercado, às pessoas, então isso realmente está no sangue. Mas eu quero agradecer muito a vocês pelo convite e espero, né, assim, eu acho que a minha missão aqui é desafiadora, mas eu espero contribuir aí um pouquinho para vocês em termos de conhecimento aí em relação ao mercado financeiro, né? E também queria agradecer aos alunos por estarem aí nos ouvindo, né? E a gente vai ter um tempinho para bater um papo no final. Eu posso compartilhar uma apresentação aqui com vocês? Pode, perfeitamente. Eu fiz aqui apenas um esquema, né? Para a gente poder conversar mais e direcionar o nosso bate-papo com relação a essa questão de investimentos, né? Conversando com o professor Everton, ele falou dessa necessidade de a gente abordar um pouco sobre investimentos em momento de crise. Num primeiro momento, esse assunto pode parecer até estranho, né? Porque se a gente está em crise, como é que está sobrando dinheiro para investir? Pode gerar, assim, uma dúvida em relação a isso. Mas nós temos que ter sempre, né, o objetivo maior é a gente ter sempre uma reserva, e a gente nesse momento está ainda menos consumista, então a gente está migrando um pouco mais para guardar recursos, para gerar reserva em função de tudo que está nos acontecendo, né? E o mercado está totalmente atípico, né? Desde 2020, do início de 2020, do início da pandemia, nós estamos vendo aí um movimento muito incerto do mercado financeiro, o que gera muita insegurança em relação a investimento, né?
como o professor já falou, aqui eu tinha colocado um breve currículo, né? Então, vocês já sabem um pouco da minha vida, trabalho aí com coordenação de pós na PUC, leciono nessas instituições todas, pós-graduação e graduação, sempre na área financeira e na área de economia, né? Porque eu sou economista. Já tenho 2 livros publicados, principalmente direcionado para instituições de ensino, né? Como material de apoio nas disciplinas, que é a gestão de curso e formação de preço e análise de demonstrativos contábeis, e organização de alguns livros aí, que inclusive o professor Everton fez parte aí, com muito orgulho, do nosso livro de Direito, Finanças e Gestão. Então, eu gostaria de começar nosso bate-papo, que eu não queria chamar isso de uma palestra, eu acho que o mais bacana é a gente chamar isso de um bate-papo, né, de uma troca de conhecimento. O que é investimento? Né? Quando a gente fala em investimento, eu acho que gera uma série de confusões na cabeça da gente. Né? Primeiro que a gente pensa, quando a gente fala em investimento, a gente pensa em algo que a gente está colocando dinheiro e que isso tem que nos dar algum tipo de retorno. Então, o investimento ele é a aplicação de algum tipo de recurso com expectativa de receber um retorno futuro superior àquilo que eu estou investindo. Né? E, obviamente, toda vez que eu escolho um investimento, eu estou deixando de fazer um outro investimento. Se eu opto por investir, por exemplo, em renda fixa, eu estou deixando de investir em renda variável. Quando eu opto por deixar o meu dinheiro no banco, ao invés de adquirir um veículo, por exemplo, comprar um carro, eu estou deixando de comprar o carro para investir o meu dinheiro. Então, além da gente colocar um recurso e querer ter um retorno superior àquilo que a gente colocou, a gente ainda tem o que a gente chama de custo de oportunidade. Obviamente, a gente está deixando de fazer alguma coisa que é um conceito muito comum em economia, que é o que você abre mão numa alternativa em detrimento à outra. Então, investimento, obviamente, é algo que a gente quer ter retorno. Por que eu estou frisando nisso? Porque muitas vezes a gente confunde investimento com algo, com promessas, né, de retorno, que às vezes não são promessas que vão ser cumpridas. Então, é muito importante a gente entender o que efetivamente a gente quer, né, ao buscar um investimento. Os atributos de um investimento, né, são basicamente rentabilidade, liquidez e segurança. Quando a gente decide por determinado investimento, nós estamos vislumbrando uma rentabilidade, certo? Desculpa. Por outro lado, para a gente investir também, a gente tem que ter a garantia de uma certa liquidez. O que significa isso? Se eu vou investir num tesouro direto, eu quero ter a garantia de, na hora que eu quiser sair do investimento, eu tenha liquidez para isso. Se eu vou comprar uma ação de uma empresa, eu quero ter a garantia de que, na hora que eu quiser vender essa ação, eu consigo. Então, o investimento ele tem que ter liquidez. Não necessariamente que eu estou falando uma liquidez de curto prazo. Eu posso ter investimentos com liquidez de curto, de médio e de longo. Nesse sentido aqui, eu estou falando de liquidez no sentido de conseguir resgatar o recurso que eu coloquei investido no momento que eu preciso e com a rentabilidade esperada. E segurança. Óbvio que a gente, quando vai colocar um recurso em algum investimento no mercado financeiro, a gente quer ter a garantia de que esse recurso vai retornar para a gente com uma rentabilidade. Né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente esses 3 atributos de qualquer tipo de investimento. Vocês podem estar pensando, mas pode ter investimento que não tem tanta segurança. Aí tem, obviamente, os investimentos, eles variam com relação à rentabilidade, podem ter mais ou menos, e em relação à liquidez, podem ser mais líquidos ou com menor liquidez, e envolvem também o risco da liquidez, e podem ter mais ou menos segurança. O que é importante é que esses 3 são fatores que nós temos que avaliar na escolha de um investimento.
Fora esses fatores, nós ainda temos algumas outras características que nós temos que avaliar ao fazer a escolha de um investimento. Então, nós temos que avaliar, por exemplo, por tipo de objetivo. O que você quer? Né? Qual o seu objetivo ao investir aquele recurso? Óbvio que todo mundo quer ter retorno, mas a pergunta que eu faço é: você quer ter um retorno de curto prazo ou de médio prazo? Você está investindo pensando numa aposentadoria ou você está investindo pensando que você quer um dinheiro no ano que vem para você ajudar a comprar um imóvel? Você está investindo para fazer um programa de previdência, um filho? Você está investindo para poder fazer uma viagem? Você está investindo na sua vida, numa rentabilidade, numa independência financeira? Ou você está investindo porque você quer ganhar dinheiro a curto prazo, quer utilizar o mercado de investimento como uma fonte de recurso? Então, são vários objetivos. A ideia é: qual é o objetivo que eu quero? Quando a gente fala que você é um investidor, você tem como objetivo ter um retorno mais seguro daquele recurso e a médio e longo prazo. Quando a gente fala que você tem o perfil de especulador, o investimento ele é de maior risco. Então, às vezes, você quer uma rentabilidade mais rápida, porém você vai se sujeitar a um risco maior. Outra avaliação por tipo de perfil, né? Qual é o seu perfil? É um perfil mais moderado, mais conservador, mais agressivo, né? Qual é a percepção sua de risco? Por tipo de rentabilidade, você quer um investimento que seja uma renda fixa ou que seja uma renda variável? Ou você quer simplesmente guardar o dinheiro e proteger aquele recurso, não importando se o tanto que você vai ter de renda? Mesmo que seja uma renda zero, você não quer desvalorizar o seu dinheiro, você quer manter o valor do dinheiro no tempo. E por tipo de agrupamento, você vai fazer um investimento individual, vai fazer um investimento coletivo, vai fazer através de um fundo de investimento, vai montar a sua própria carteira, vai investir como um clube de investimento. Por tipo de risco, qual o risco que você tem mais apetite? Que você está mais pronto para correr? Um risco de crédito, um risco de mercado, um risco de liquidez? E por prazo, você quer investir no curto prazo, que é considerado de 0 a 2 anos, em médio prazo, de 2 a 5 anos, ou acima de 5 anos? Alguns desses aspectos nós vamos detalhar um pouco mais. Definindo o seu perfil, ponto de partida, né? Não adianta você chegar num banco, numa corretora e querer montar uma carteira de investimento ou buscar um investimento que não seja compatível com o seu perfil de investidor. E qual é o seu perfil? Você tem um perfil conservador? O que caracteriza um perfil conservador? Caracteriza aquela pessoa que tem como prioridade a segurança, né? Ela precisa do dinheiro, ela não quer arriscar, então ela tem mais ou menos uma certa restrição a risco. Então, é um perfil de quem não quer arriscar o dinheiro, quer proteger o seu recurso, o seu patrimônio. Esse é o perfil do conservador. O perfil moderado, ele tem um pouco de conservadorismo, né? Ele quer proteger o recurso, mas ele também quer ter um bom retorno. E como em qualquer situação no mercado financeiro, quanto maior o retorno que eu desejo, maior o risco que eu tenho que correr. Então, o investidor com perfil moderado, o ideal para ele é pegar o recurso, dividir esse recurso em uma parte mais conservadora e uma parte um pouco mais arriscada, desde que nem tanto arriscado. Nós vamos falar alguns aspectos e eu vou trazer um pouco desse perfil novamente. E o perfil agressivo, ou perfil mais arrojado, é daquela pessoa que quer assumir grandes riscos, porque o objetivo maior dela são maiores retornos. Tá? Então, ela tem um fôlego, ela tem um apetite para risco maior. Então, a primeira coisa é você definir o seu perfil. Existem vários links de corretoras, de bancos, onde vocês podem entrar e fazer o teste, né, para descobrir qual é o seu perfil, caso não saiba, né? Porque às vezes a gente já tem em mente o que a gente quer.
Então, quando a gente fala da rentabilidade, nós temos dois tipos de aplicação: aplicação de renda fixa e aplicação de renda variável. Muitas vezes a gente confunde aplicação de renda fixa acreditando que renda fixa é porque tem uma rentabilidade fixa. Né? Então, se eu vou aplicar em alguma coisa que vai me dar 3% ao ano, então eu sei que ela vai me dar 3% ao ano e pronto. Não é isso. Né? Renda fixa tem esse nome por ela ter uma regra de remuneração definida e eu saber exatamente como será essa remuneração. Dentro de renda fixa, nós temos os investimentos em renda fixa pré-fixados, que já têm os juros definidos, tem os pós-fixados, que estão indexados a algum indicador, são indexados, ou então eu posso ter o misto. O misto tem uma parte pré-fixada e uma parte indexada. Okay? Então, renda fixa é fixa por eu conhecer qual é a forma de remuneração. Mas tem um viés variável. Por quê? Tanto no pré-fixado quanto no pós-fixado. No pós-fixado, qual é o viés variável? A variação do indexador. Se eu faço, por exemplo, um Tesouro Selic, que é um título do Tesouro atrelado à variação da Selic. Se a Selic varia, minha rentabilidade vai variar. Mas isso não caracteriza que a minha renda fixa é variável, mas ela tem um viés que varia. No caso do pré-fixado, você tem uma taxa de juros determinada. Vou investir num título do Tesouro pré-fixado a 6% com vencimento em 2024. Estou dando um exemplo, tá? Tudo bem, se você segurar esse título até 2024, você vai ter os 6%. Porém, se você precisar vender esse título, resgatar esse título antes da data do vencimento, ela vai sofrer com o preço de mercado daquele momento. Ou seja, você compra um título para ter a rentabilidade de 6%, caso você fique com ele para todo o período que está determinado no título. Se você vender antes, você está sujeito ao preço de mercado e aí você vai ter uma rentabilidade que é compatível com o valor que você comprou do título e o valor que você vai conseguir vender esse título. Tá? A renda variável, já pelo próprio nome, ela não tem uma remuneração definida. Ela é totalmente variável e ela depende muito do mercado, né, do cenário econômico, das oscilações de mercado, né, de uma série de fatores. Então, o risco é bem maior. Ok? Os tipos de risco que a gente está sujeito, né, e que eu falei lá no início, é o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. O risco de crédito está diretamente ligado ao risco do não pagamento. Então, qual é o risco de crédito de um título do Tesouro? É o Tesouro não me pagar, que é o risco zero. Né? Qual é o risco de crédito de eu comprar um CDB do Banco Santander? É o risco do Banco Santander quebrar e não te pagar. Por isso que CDBs de bancos mais solidificados é mais interessante, é menor risco do que de bancos que não tenham uma solidez tão grande. Qual é o risco de crédito de eu comprar, investir numa debênture, que é um título de uma empresa X? É essa empresa não honrar os seus compromissos. Qual o risco de crédito de eu investir, por exemplo, num certificado de recebível agrícola? É a empresa que securitizou aqueles recebíveis não honrar os compromissos. Ok? Risco de mercado está ligado à conjuntura econômica, está ligado ao que vai impactar taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, produção, tudo isso vai influenciar tanto os títulos de renda fixa como renda variável. E o risco de liquidez? O risco de liquidez é de eu não conseguir vender ou resgatar. Então, qual o risco de eu comprar uma ação da Petrobras? É eu não conseguir encontrar comprador para a ação da Petrobras, o que é muito difícil. Somente se você usar aquelas ações
o risco de liquidez, ele impacta muito nas ações que são menos conhecidas, né? Ações de segunda linha, que a gente chama, e também se você compra no mercado fracionário. Talvez seja um pouco mais difícil de vender no mercado fracionário do que no mercado padrão. O prazo, como eu disse, curto prazo é considerado até 2 anos, o médio prazo é considerado de 2 a 5 e o longo prazo acima de 5 anos. E aí a gente parte para um outro ponto. Então, o primeiro ponto a ser observado é qual é o seu perfil. Você é conservador, você é moderado ou você é agressivo? O segundo passo importante para a gente avaliar é qual sua disponibilidade de recursos. Você tem dinheiro em mãos para investir? Você vai precisar desse dinheiro? Quando você pretende utilizar esse dinheiro? E aí eu coloquei algumas situações aqui. Se você vai investir para reserva, você quer investir uma reserva, você tem um dinheirinho guardado e você quer guardar esse dinheiro, né, rentabilizando ele. Se você pode precisar dele a qualquer momento, você tem que pensar na liquidez. Você tem que pensar na facilidade de você resgatar esse recurso. Se você quer guardar, mas você não tem pressa, você já pode pensar num recurso de médio e longo prazo que tenha carência, ou mesmo que você vislumbre um horizonte mais longo. Investindo na aposentadoria. Quantas pessoas investem recursos pensando lá na aposentadoria? Para daqui 20, 30, 40 anos. Então, o que você está pensando? Se for para daqui a 20, 30, 40 anos, você tem que pensar também, você tem condição de fazer aportes periódicos? Ou você tem que aportar um único recurso e vai deixar ele lá até você esquecer? Então, isso tudo, né, todos esses parâmetros têm que ser avaliados para que a gente defina qual é o melhor investimento. E também tem aquela pessoa que tem um recurso que ela quer investir para correr risco e ganhar dinheiro. Eu quero investir em renda variável, eu quero investir no mercado de índice, eu quero investir em ações, mas eu quero fazer day trade, eu quero ganhar em curto prazo. Então, que você utilize um recurso que você não vai precisar dele. Porque da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder. Então, normalmente, quando você vai investir um recurso a médio e a curto prazo para ganhar dinheiro, você tem que focar em recurso que você não vai precisar, tá? Porque é muito risco. Então, como nós falamos, a relação risco-retorno é uma relação diretamente proporcional, ou seja, uma curva de inclinação positiva. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, se eu pegar, por exemplo, essa reta aqui, imaginar recursos aqui bem no comecinho da reta, são riscos com retorno baixo, porém com risco baixo. A partir do momento que eu vou trocando de investimento, eu vou tendo retornos maiores, mas também vou correndo riscos maiores. Então, qual é a melhor escolha? A melhor escolha é aquela que vai te dar o melhor retorno com menor risco. E como que eu acho esse produto? Através do seu perfil. Se o seu perfil é conservador, provavelmente você vai escolher dentro do escopo de renda fixa aquele que vai te dar um maior retorno. Se você tem um perfil moderado, você pode escolher renda fixa para aquele lado seu conservador e uma renda variável que tenha o menor risco com maior retorno. Né? É uma relação entre risco e retorno. Tem um indicador no mercado que ele chama índice de Sharpe. O índice de Sharpe, ele avalia qual é o melhor risco-retorno de cada fundo de investimento, de cada ativo ofertado no mercado. Então, é bem interessante vocês buscarem esse parâmetro. Agora, o perfil agressivo, provavelmente, como ele não tem medo de correr risco, ele vai focar nos maiores retornos possíveis. E quais são esses riscos em investimento? Nós podemos classificar basicamente 2 tipos de risco, que é o risco específico
e o risco sistêmico. O risco específico é um risco que está diretamente ligado a um ativo, a uma empresa, a um setor. Ok? E o risco sistêmico, pelo próprio nome, é um risco ligado ao sistema, ao cenário econômico do país, ao cenário econômico mundial, ou seja, a conjuntura econômica. Então, o risco específico é mais fácil da gente minimizar do que o risco sistêmico. Aí nós vamos falar, né, lembrar aqui que existe a teoria do portfólio. A teoria do portfólio foi criada por Markowitz. Alguém aqui já deve ter ouvido falar a teoria de Markowitz. A teoria do Markowitz, que é a teoria do portfólio, ela vem para dizer que é importante que, para você minimizar risco e maximizar retorno, você deve compor uma carteira de investimentos, onde você tenha vários tipos de investimento, você cria um portfólio, né? Você pulveriza os investimentos, tentando diversificar o risco específico e minimizar o risco sistêmico. Como que a gente faz isso? O risco específico, ele está ligado a um setor, a uma empresa, né? E aí a gente pode diversificar. Se, por exemplo, você coloca na sua carteira um título de público, um CDB de um banco, uma ação, um fundo de investimento, você está diversificando sua carteira. Se você, dentro da carteira de ações, compor essa carteira de ações com ações de várias empresas, de setores diferentes, você está diversificando o risco específico. E uma coisa muito importante aqui é a gente avaliar que é importante, na hora que você escolher ativos diferentes para diversificar, escolher ativos que são de correlação negativa. O que é isso? Vamos pensar. Se eu escolher dentro da minha carteira, por exemplo, uma empresa de aviação, Azul, e uma empresa Petrobras, eu estou diversificando risco específico? Sim, porque eu tenho duas empresas de setores diferentes. Qual é o maior risco específico de cada um desses setores? Preço do petróleo, preço de combustível. Por quê? Na Petrobras, ele é extremamente importante. Porém, quanto maior o preço do combustível, maior o preço do petróleo, melhor para a Petrobras, mais retorno ela deve ter. Por outro lado, empresas de aviação, cerca de 80% do custo dessas empresas é combustível. Então, quanto maior o preço do petróleo, pior vai ser, menor vai ser a rentabilidade, porque elas serão impactadas. Quando eu componho uma carteira com uma empresa de aviação, com a Petrobras, que tem correlação negativa, um aumento do preço do petróleo não vai impactar a minha carteira, porque ao mesmo tempo que uma vai subir, a outra vai cair e eu vou manter uma rentabilidade média. Ok? Então, diversificar risco específico refere-se a você escolher ações de setores diferentes. Não é só empresas diferentes. Eu posso escolher, por exemplo, compor uma carteira com a MRV, a Cirela, eu estou tendo duas empresas do setor imobiliário. Então, não é interessante. Eu tenho que escolher uma empresa de um setor e outra de outro. Então, escolher 3, 4 bancos, eu não estou diversificando a minha carteira pelo pressuposto do risco específico. Okay? O risco sistêmico, como ele está ligado à conjuntura, ele é avaliado por um indicador, eu nem coloquei aqui detalhando, porque eu acho que nós estamos tendo um bate-papo, né? Mas é interessante vocês pesquisarem depois, que é o índice beta. O índice beta é o índice chamado de índice de volatilidade dos ativos, dos investimentos. Esse índice beta, ele vai mostrar quanto é volátil aquela ação, aquele ativo em relação às oscilações de mercado. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, vou dar um exemplo aqui da Magazine Luiza. Magazine Luiza tem um índice beta de 0,8. Isso significa que é um índice menor que 1. Toda vez que o beta é um índice menor que 1,
a volatilidade da empresa, do ativo, é menor. Quando o índice beta ele é maior que 1, a volatilidade desse ativo é maior. Então, se eu pego o Magazine Luiza, que tem um beta de 0,8, eu estou minimizando o risco sistêmico, né? Eu buscando um beta menos volátil. Por exemplo, empresas como Petrobras, como já dei exemplo, tem beta acima de 1. Então, elas são mais voláteis às oscilações do mercado. E assim sucessivamente. É só vocês pensarem que empresas que são de setores mais essenciais têm betas menores, como setor alimentício, setor de saúde, eles têm betas menos voláteis. Ok? Vamos então falar um pouquinho da renda fixa, né? Todo mundo conhece a poupança. Eu tenho certeza absoluta, né, que como vocês são universitários, já estão numa faculdade, vocês não devem ter recursos em poupança. Mas grande parte da população ainda investe em poupança. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa do Investing que mostra que 80% dos investimentos em renda fixa são investimentos em poupança. Por que investimento em poupança? A única explicação para o investimento em poupança é falta de conhecimento. Os juros da poupança eles são calculados todo mês em relação ao valor depositado e eles são pagos num dia determinado, que é aquela data de aniversário da poupança. Então, é sempre depositado naquela data. A rentabilidade da poupança ela depende de duas taxas, que é a Selic e a taxa referencial. Como que ele é feito esse rendimento? Ou ele é TR mais 0,5% ao mês, isso vai acontecer todas as vezes que a Selic for superior a 8,5% ao ano. Então, quando a Selic é superior a 8,5% por ano, a poupança vai rentabilizar TR mais 0,5% ao mês. Quando a taxa Selic é menor que 8,5%, é TR mais 70% da Selic anual. Só por curiosidade, a TR está zerada. Tá? Então, vocês têm ideia de que se a rentabilidade da poupança não ultrapassa 70% da Selic, ela rende menos que os títulos de renda fixa, que normalmente rendem Selic. Então, num grau de importância, seria um investimento que nem corrigir o dinheiro, ele corrige. Só lembrando, nós temos uma inflação em torno de 3,70%, nós temos uma Selic que estava até 2 meses atrás, até o final de 2020, a 2%, e o CDI, que é parâmetro para a maior parte dos investimentos em renda fixa, acompanha a Selic. Então, se a gente pensar sobre essa perspectiva, nem a poupança, nem a renda fixa estavam rentabilizando, estavam corrigindo. Tem alguns artigos no mercado que vocês podem encontrar falando que a renda fixa estava dando rentabilidade negativa. Na verdade, a rentabilidade real negativa. Por quê? Porque estava dando uma rentabilidade inferior à inflação. Agora, vocês sabem que, nesta semana, a Selic passou para 3,5% ao ano. Então, comparando aqui a poupança e a inflação. A poupança, eu peguei aqui os dados de outubro. Até me desculpem, eu esqueci de colocar aqui que foram dados de outubro de 2020. A poupança teve um rendimento mensal de 0,11. Então, se você investisse R$100, você teria ganho 11 centavos. A inflação, em outubro, foi de 0,86% ao mês. Se você tivesse investido R$100, você teria perdido 86 centavos. Então, você teria perdido 86 em poder aquisitivo e ganhado 11. Então, a poupança nem corrige a inflação.
Agora, imagina que você tivesse investido num título de renda fixa, um título do Tesouro indexado ao IPCA. Você teria tido uma rentabilidade melhor do que da poupança. Então, a renda fixa, ela é o quê? Ela é um título de dívida, que os emissores, né, fazem a emissão desses títulos, então permite que os investidores recebam uma quantia emprestada mais juros. Então, quando o título de renda fixa, ao invés de uma empresa buscar recurso, empréstimos bancários, ele busca esses recursos via mercado de investimento. Então, ele vai buscar junto a investidores. Então, a empresa, né, pública ou privada, vai emitir um título, que é um título de dívida, é um título que ele se compromete a pagar uma rentabilidade X no prazo X estipulado, e o investidor compra esse título com o objetivo de resgatá-lo ao final ou de trocá-lo, caso precise desse dinheiro antes. Os títulos de renda fixa, eles garantem rendimentos pré-determinados, né? Como, por exemplo, taxa de juros pré-fixada ou pós-fixada ou mista. Os títulos de renda fixa, eles se diferem por emissor, né, que podem ser títulos emitidos por bancos, exemplo, CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCA, letra de crédito, LCA, letra de crédito agrícola, emitido por bancos, Governo Federal, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, são títulos do governo federal, que antes tinham nomes como LTN, LTF, LTN, LTF, NTN, e os títulos emitidos por corporações, que são empresas privadas, são as debêntures, que são títulos de dívida de empresas privadas. Ok? Os títulos de emissão do governo, basicamente, hoje são quais? O antigo LTN, hoje chama Tesouro Pré-Fixado. Qual é a rentabilidade? É um deságio sobre o valor nominal. É estipulado que o valor de resgate desse tesouro é R$1.000. Você vai comprar esse título por um valor de mercado e o que você ganha é o que ele vai render em relação aos R$1.000. Tá? E por isso ele é chamado de pré-fixado. LFT é letra financeira do Tesouro. Desculpa, LTN é letra do Tesouro Nacional. LFT, letra financeira do Tesouro. Hoje o nome dele é Tesouro Selic. O Tesouro Selic é pós-fixado, a rentabilidade é em cima do indexador Selic. NTN, que é nota do Tesouro Nacional B, que é da série B, né, é hoje chamado de Tesouro IPCA, que vai render uns juros mais o IPCA. Ele é misto, uma taxa fixa, que é os juros, mais uma taxa pós-fixada, que é o indexador IPCA. Tem esses mesmos títulos, eles podem ser com ou sem cupom. O que é ter cupom? Ter cupom significa que você vai receber juros semestrais. E sem cupom, você não tem pagamento de juros semestrais. Os que nós falamos até agora não tem cupom. Os títulos com cupom são NTN-B, que é o Tesouro IPCA, e o Tesouro Pré-Fixado. Apenas o Tesouro IPCA e Tesouro Pré-Fixado você pode fazer com cupom, recebendo juros semestrais. Qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que se você precisa de ter alguma renda no meio do caminho, você vai receber esses juros. A desvantagem é que a partir do momento que você recebe esses juros, os próximos juros são contabilizados em cima do valor do investimento. E não é aquele juros sobre juros, porque sem você retirar juros semestral, os juros vai acumulando em cima do saldo. Então, você tem aí mais um tempo, rentabilizando em cima de um valor maior.
né, já acumulado. Então, esses são os tesouros, né? Tesouro direto, são os títulos públicos federais. Aqui nós temos alguns outros títulos que eu coloquei aqui como uma forma de vocês compararem, né, algumas obrigatoriedades para vocês, já que o nosso objetivo aqui é escolher, né, como escolher um investimento, algumas características. Então, os títulos, eles se diferem por emissor, tá? Então, nós temos LCI. O que é LCI? Letra de Crédito Imobiliário. Quem emite? Banco. Para quê? Para financiar a carteira imobiliária do banco. Então, o banco ele precisa financiar empresas do setor imobiliário. O banco não tem recurso para isso. O que o banco faz? Ele emite uma LCI. Os investidores, ao investirem o dinheiro em LCI, o dinheiro captado desses investidores são direcionados para empresas do setor imobiliário. Qual é o prazo? 90 dias no mínimo. Então, tem carência. Então, se você vai precisar do recurso antes de 90 dias, não é uma aplicação adequada. O investimento mínimo. No Banco do Brasil, o investimento mínimo estava de R$1.000 e 10 mil em outros bancos. E somente a Caixa, 30 mil de investimento inicial. Também não é um investimento baixo. É isento de imposto de renda e possui FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, assegurando o seu investimento até o volume de 250 mil. LCA, Letra de Crédito Agrícola, também é emissão dos bancos com o objetivo de financiar agronegócio. Então, o banco precisa financiar empresas de agronegócio, os bancos emitem uma LCA, captam recurso via LCA e revertem esse recurso para investimentos no setor agrícola. Também tem carência de 90 dias e o valor mínimo para investir é R$10 mil. Também isento de imposto de renda e tem o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Vantagens da LCI e da LCA: isenção de imposto de renda e Fundo Garantidor de Crédito. Desvantagens: período de carência e investimento mínimo maior. CDB. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é emitido por bancos. Ele tem como objetivo, o banco tem como objetivo captar recursos para emprestar, sem ser um recurso direcionado para setor X ou Y. Ele pode emprestar para quem ele quiser. Possui liquidez diária, pode aplicar com no mínimo R$100, tem imposto de renda e IOF e tem Fundo Garantidor de Crédito. Então, se a gente pegar o CDB, quais as vantagens do CDB? Emissão de banco, liquidez diária, valor reduzido para iniciar e Fundo Garantidor de Crédito. O único ponto negativo é que tem imposto de renda e IOF. Letras de crédito. Né? A letra de crédito ou letra de câmbio, né? Letra de crédito cambial, são emitidas por financeiras. Tem como objetivo também servir de captação de recurso para as financeiras. Possui liquidez diária, porém o valor mínimo para investir é 10 mil, tem imposto de renda e IOF e tem Fundo Garantidor de Crédito. Ponto positivo, liquidez diária, Fundo Garantidor de Crédito. Ponto negativo, valor alto para investir e incide imposto de renda e IOF. CRI, quem já ouviu falar aqui de CRI e de CRA? CRI e CRA são dois títulos que são emitidos por empresas securitizadoras com base em carteira de recebíveis de empresas. Por exemplo, eu sou dona de uma empresa agrícola, tá? Uma empresa que produz, trabalha no setor agrícola. Eu tenho recebíveis agrícolas. Só que eu preciso antecipar esses recebíveis. Então, eu vou numa empresa securitizadora, emito um título, né, com esses recebíveis e vendo esse título no mercado investidor. Então, o CRA, que é Certificado de Recebível Agrícola, ele tem um prazo mínimo de 5 a 10 anos,
ou seja, é um investimento de longo prazo, um investimento mínimo entre 1.000 e 5.000, que não é tão alto, é isento de IR, mas não possui fundo garantidor de crédito. Tem a vantagem de ser valor baixo, tem a vantagem da isenção do IR, mas tem desvantagem de ser um investimento de longo prazo e não possuir fundo garantidor de crédito. O CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? Empresas do setor imobiliário, elas securitizam, através dessa empresa securitizadora, que é o emissor do título, os seus recebíveis. Né? Nesses dois casos, do CRI e do CLA, nós temos o risco do crédito, que é o risco desses recebíveis não se transformarem em dinheiro e a empresa não honrar seus compromissos. De 4 a 10 anos, também valor baixo, também isento de IR, mas também não possui o fundo garantidor de crédito. Tá? A LF, que são as letras financeiras, são emitidas por bancos, mas são investimentos de longo prazo. E o valor é altíssimo, é acima de 150 mil. Também é isento de IR, mas não possui fundo garantidor de crédito. Então, acho que esse quadro aqui deu uma noção para vocês de todos os títulos de renda fixa que existem no mercado, né? Os mais comuns e como escolher o melhor. Vai depender do valor que você tem para investir, do prazo que você precisa desse dinheiro, né? E do tipo de perfil, se você quer segurança, se você quer um perfil moderado ou se você quer mais arrojado. Porém, a renda fixa já é característica de perfil conservador e moderado. Renda variável. Aí a renda variável nós vamos para o mercado mais volátil, nós vamos para o mercado de ações. Nós temos na renda variável ações e títulos que são as debêntures. Porém, as debêntures, elas se encaixam dentro do renda fixa. Tá aqui sobre renda variável só para mostrar para vocês que quem emite, o emissor aqui são corporações. Quando as corporações emitem títulos, que são as debêntures, elas configuram um investimento de renda fixa. Por quê? Tem um prazo determinado, tem uma taxa de juros determinada, então ela tem condições pré-estabelecidas. Ações não. As ações você não tem as condições pré-estabelecidas. Então, as ações, elas são negociadas no mercado primário e no mercado secundário. Qual é a diferença? Quando, na verdade, né, o mercado de capitais, que é o mercado onde essas ações, onde a renda variável ela é negociada, é um mercado de captação de recursos. As empresas, elas buscam o mercado de capitais para captar recurso ao invés de ser junto a bancos, junto a investidores. Concordam que o valor de um empréstimo bancário, normalmente o custo de um empréstimo bancário, ele é maior do que a remuneração que você tem que dar para uma empresa como investidor, para um investidor? E no caso das ações, não há nenhum custo para a empresa no que se refere a pagar a remuneração. Ele simplesmente está buscando sócio, né? Ele está pulverizando as ações. Então, quando uma empresa emite uma ação, né, seja um IPO, que é uma oferta inicial pública, ou seja, é uma primeira oferta de ações no mercado, ele capta recurso para ele, a empresa capta recurso para ela. Então, isso é chamado de mercado primário. O mercado primário é uma relação entre empresa e investidor. A empresa oferece ações, o investidor compra as ações. Então, a relação é entre empresa e investidor. É interessante? Sim. Vários IPOs, você consegue ter valores interessantes para investir e provavelmente sempre costuma ter assim, uma valorização no curto prazo. Tá? Mas isso não é padrão, tá, gente? É só uma ideia. Então, quando a empresa ela emite um primeiro lote de ações, é no mercado primário e ela capta recursos. Se essa empresa ela já tem ações no mercado, já fez o seu IPO, mas ela deseja captar novos recursos via ações, ela pode fazer uma segunda oferta. Também será realizada no mercado primário, não no mercado secundário. Por quê? Empresa ofertou, mercado primário. Relação empresa-investidor.
Ou então você pode negociar ações no mercado secundário, cuja relação é investidor-investidor. Quando eu compro ações da Vale, quando eu compro ações da Petrobras, quando eu compro ações do Bradesco, o Bradesco não está captando recurso comigo. Não está indo, nenhum recurso está sendo direcionado para o Bradesco. Eu estou comprando de outro investidor. Por isso que ela é extremamente variável, porque ela vai depender da oferta e demanda de mercado por aquelas ações. Se alguém aqui já teve economia, né, no passado, já estudou economia na faculdade, a economia, a microeconomia, ela é pautada na oferta e demanda. Quanto maior a oferta, né, eu tenho uma relação com a demanda. Se eu tenho uma oferta superior que a demanda, que é a busca, né, a procura, eu vou ter o quê? Uma redução de preço. Se eu tenho uma demanda, uma procura maior que a oferta, eu vou ter uma elevação do preço. E o preço das ações varia de acordo com esse tipo de comportamento de mercado. E esse mercado de ação, né, o mercado de renda variável, ele é extremamente volátil em função de quê? Do que a gente chama de finanças comportamentais. Qualquer notícia, qualquer informação, isso gera insegurança, porque ele está ligado à previsão. Previsão de resultado, previsão de liquidez. Então, por exemplo, igual nós falamos do risco específico de diversificar através de setores diferentes. Se falar o preço do petróleo vai aumentar, provavelmente espera-se que a ação da Petrobras vai aumentar e mais pessoas buscam comprar ações da Petrobras. Consequentemente, o valor da ação da Petrobras sobe. Se você, por exemplo, o que aconteceu com as empresas de aviação? Pandemia, combustível alto, o que aconteceu? As pessoas pensaram, poxa, pandemia, não pode viajar, vai quebrar, não vou querer ficar com essas ações. Vendem as ações. Quando vendem as ações, a oferta é maior que a procura. Preço caro. Então, isso fica essa volatilidade o tempo inteiro no mercado. E essa volatilidade vai gerar ganhos e perdas, né, riscos ao longo dos investimentos. O que você pode utilizar como parâmetro para minimizar esse risco? Primeiro, o risco sistêmico, né, que é o beta. Quanto mais eu escolher ações com beta menor que 1, eu vou ter ações menos vulneráveis às oscilações de mercado. Portanto, elas serão menos impactadas. Eu consigo ter uma margem de segurança melhor. Outro fator que é importante também, a diversificação dos setores, que é a diversificação do risco específico. Tá? E pensar que esse mercado, ele tem o especulador, que é aquela pessoa que está ali para operar com ganha e perde de curto prazo, e que ela vai impactar um pouco mais o preço das ações. A gente tem dois perfis, o perfil do investidor e o perfil do especulador. O especulador vai buscar ações que possam mostrar e ter a tendência de ter variações, né, aumentos de valores, variações de curto prazo, para ele poder ganhar recursos, né, para ele ganhar retorno. Já o investidor, ele pode se pautar em ações que são mais estáveis, ações que elas têm uma percepção de que eu estou me tornando efetivamente um acionista da empresa. As formas de você ganhar dinheiro com renda variável, de ser remunerado, são duas. A remuneração, que é participação nos lucros, concorda? O que o sócio ganha de remuneração? Participação nos lucros. Então, tem a remuneração, que é participação nos lucros, e tem a remuneração, que é a variação no preço da ação. Então, eu ganho de duas formas. A pessoa, né, que investe, o investidor, que ele foca na variação do preço, ele não ganha dividendos, que é essa participação nos lucros, distribuição de dividendos, porque não dá nem tempo. Dividendos normalmente são distribuídos anualmente. Depende muito da empresa, pode ter semestral, anual, mas é mais comum anual. Quando distribui, porque tem empresas que estão ainda sem distribuir dividendos há mais anos, né, um período maior. Então, é muito importante que você se posicione enquanto perfil de investidor. Alguém aqui já ouviu falar do Warren Buffett? Warren Buffett é um dos caras mais ricos do planeta e que é um investidor.
O Warren Buffett fala que ele não investe para ganhar dinheiro com investimento. Ele, ao invés de abrir uma grande empresa, ser um Bill Gates da vida, ser um Steve Jobs da vida, abrir um grande negócio, ele quer ganhar dinheiro com a empresa dos outros. Então, ele busca empresas que são rentáveis, que vão dar uma geração de lucro boa e vai se tornando um acionista cada vez maior daquelas empresas, vai adquirindo mais ações. Portanto, ele vive de renda de participação nos lucros das grandes empresas das quais ele participa. Então, essa é a mentalidade do investidor. Hoje nós temos alguns indicadores econômicos, né? Que eu queria falar um pouco para vocês, para a gente pensar o que está vantajoso e o que não está vantajoso nesse momento. O IPCA, por exemplo, né, que hoje, ele em 2020 ficou em torno de 1,63, para 2021 a previsão era de 3, já está sendo revista para 3,75, podendo vir a chegar a 4, mas o governo tem trabalhado a Selic, né, tem mudado a Selic justamente para tentar conter essa inflação e não deixar que ela ultrapasse 3,75. O câmbio, hoje nós temos 2020, a variação média, né, de 5,20, né, valor médio, e em 2021 a previsão é que ela fique na casa dos 5. O PIB, nós tivemos uma queda de PIB de 6,54 em 2020 e a expectativa é de crescimento do PIB de 3,5 em 2021. Embora alguns setores estão demonstrando crescimento, outros setores nem tanto. Então, pode ser que esse crescimento ele não seja concretizado. A Selic tinha uma previsão, né, ficou em torno, né, de 2% para 2020, de 2%, e a previsão inicial era de 3% até o final de 2021. Porém, nós já estamos numa Selic de 3,5%. Num primeiro momento, estipulou-se que, né, a previsão seria de 4% até o final do ano, mas agora já se fala em 7% até o final do ano. Aqui eu fiz um comparativo para vocês de renda fixa. Então, se vocês investissem, né, R$10.000, investimento inicial por 12 meses, investe inicialmente 10 mil e um aporte de R$100 por mês durante 12 meses, você teria ganhado no Tesouro Pré-fixado 102,31, 14,51 na Selic, 471 no Tesouro IPCA, 25 mais 25% no CDB e 35% no LCI e LCA. Ou seja, investimentos que foram pré-fixados, ou melhor, indexados à Selic e ao IPCA foram os que tiveram melhor rentabilidade. Se a gente pegar aqui a mediana das expectativas do Boletim Focus, né, para 2020, olha, nós fechamos aqui IPCA para 2020 4,38. E a Selic em 2020? 2. Concorda que se eu tiver um fundo de renda fixa, ou tiver um investimento em renda fixa que rendeu Selic, o CDI é muito próximo da Selic, 2% ao ano, eu não teria nem corrigido o meu dinheiro, porque a inflação teria deteriorado o valor dele. Para o final de 2021, a expectativa é de uma inflação de 3,32%, agora já subiu um pouquinho, mas a expectativa é de uma Selic superior. Tá? Aqui estava em 3, mas já se fala em 4 e até mesmo em 7. Então, a tendência é a Selic subir para ela tornar mais interessante e dar rentabilidade positiva para os investimentos de renda fixa. Um dos objetivos, né? Além de pressionar o dólar e a inflação. Conclusões. Coloquei algumas conclusões aqui para a gente. Uma delas, com a Selic baixa, renda fixa perde atratividade, certo? Em relação à inflação. Com o aumento da Selic, a renda fixa torna-se um investimento mais atrativo. Em um cenário instável, a renda variável é um risco maior. Se você quer proteger seu dinheiro, se o dinheiro é destinado para reserva, o melhor é uma aplicação em renda fixa
ou uma renda variável menos volátil, com beta menor que 1 e com uma análise de desempenho melhor. Recursos de curto prazo necessários devem ser investidos em renda fixa com liquidez, né? Não ficar fazendo muita gracinha. E para quem quer ganhar dinheiro no curto prazo com renda variável, investir um recurso que não tenha tanta necessidade. Ok? Deixei para vocês aqui mais uma conclusão, né? Que é uma conclusão agora para o que nós temos que levar disso aqui. Qual que é o principal foco? Antes de eu avaliar qualquer tipo de investimento, avalie o seu perfil, avalie a sua disponibilidade de recursos, avalie os seus objetivos, avalie o cenário econômico e busque profissionais com experiência de mercado. Gente, tem muita gente dizendo que é autodidata, que dá para investir, dá para brincar, dá para fazer operação em home broker. Estude bastante, porque da mesma forma que você ganha, você perde. Nós precisamos ter sempre a segurança, mesmo que a mínima, né? Mesmo que você queira correr risco, ninguém quer perder dinheiro. Deixo para vocês uma frase do Warren Buffett, né? Que é uma inspiração em termos de investimento. Eu adoro essa frase dele, né? Que regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, não esqueça a regra número 1. Muito obrigada. Tenho aqui as minhas redes sociais, né? E agora fico aí aberta às perguntas de vocês, o que vocês quiserem interagir. Espero que eu tenha atendido um pouquinho aí a expectativa. Falei demais, eu vi que eu falei 1 hora, estourei o tempo, né? Professora, desculpa aí, mas a gente empolga. Ô, Vanília, te agradecer, tá? Muito obrigado mesmo. Eu acho, assim, que é de grande valia. Até a gente mesmo, que, vou dizer assim, que tem um pouquinho do conhecimento, a gente começa a repensar um pouquinho nos investimentos, a repensar no que a gente tem e o que a gente pode fazer, né? Isso, assim, um momento de reflexão foi muito bom, tá? Foi muito proveitoso mesmo. Eu queria deixar uma dica, antes de passar a palavra para a professora Leana, hashtag eu quero livro, tá? É tudo minúsculo, porque esse livro que a professora Vanília falou, que eu escrevi o capítulo, que ela foi coordenadora e também autora, nós vamos estar sorteando o livro aqui. Bacana, tá aqui reservadinho com o maior prazer. Foi muito bacana o nosso trabalho, né? Sim, eu até trouxe para a faculdade, doei para a faculdade poder doar para os alunos. Eu acho que essa parte de multiplicar o conhecimento, isso aí acho que é o nosso propósito como educador, né? E não é um projeto, é um projeto de professores, né? É um projeto de levar conhecimento à comunidade. Isso mesmo. Então, a hashtag eu quero livro, pessoal começa a postar aí, o Thiago da faculdade aí, que é o do responsável pelo TI, ele vai ajustar o sorteio de forma eletrônica, né? E no mais, passa a palavra à professora Leana. Obrigada, professora Everton. Obrigada, professora Vanília. Foi excelente palestra, né? Principalmente nesse período de pandemia, está todo mundo querendo saber como investir ou como não perder dinheiro. E enquanto o professor Everton estava falando, a gente já fez alguns sorteios, né? Então, o primeiro livro, que é até de autoria minha, né? Estamos falando de mercado. Agora, esse livro, o assunto é sobre mercado, mas no outro viés, né? Que é o mercado misto de órgãos. E o aluno Paulo Soares foi sorteado. Parabéns, Paulo. E o segundo livro, que é o livro, né, que vocês comentaram, que é de autoria também do professor Everton, que tem um capítulo, a senhora foi organizadora do livro e tem artigos aqui, e o tema é Direito, Gestão e Finanças, também foi sorteado e quem recebeu, né, quem vai receber o livro é Iane Souza, a aluna Iane Souza. Depois vocês procuram a Secretaria das Coordenações para estar pegando os livros. E tivemos vários comentários, todo mundo parabenizando a senhora pela excelente, brilhante palestra. O aluno Marco Oliveira, ele até fala que é interessante a didática da senhora, e especialmente enquanto a contribuição ao momento que estamos vivendo.
e aí parabeniza pela brilhante palestra. Então, vamos para algumas perguntas. Obrigada, Mariana. e vocês que elogiaram, né? Na verdade, eu fiz mais assim, né? Uma palestra formal, né? Mas mais um bate-papo mesmo, mais alguma coisa mais prática para vocês, né? Pois é, a professora Mariana, que está nos assistindo, ela é coordenadora de pesquisa, ela gostaria de saber, primeiro, parabeniza a senhora pela palestra e pergunta, né, que no cenário atual e considerando o médio, longo prazo, os melhores investimentos são atrelados aos fundos imobiliários ou ações de empresas consolidadas? E, dando gancho à pergunta, ela também gostaria de saber quando o seu investimento é seguro, né? Pois vemos muitas instituições oferecendo rendimentos de até 15% ao mês. Né? Isso é possível? E aí é uma dúvida também do aluno Aldemir, ele fala, né, para quem quer começar a investir, qual o melhor investimento, que a senhora acha mais interessante ou menos arriscado, né, investir a médio, curto e longo prazo. Vamos lá, se eu esquecer alguma coisa, você me cobra aí, tá, Liana? Com relação à pergunta da professora, eu acho assim, todos os investimentos têm risco. Então, a melhor forma da gente avaliar a melhor opção é entender qual é o risco daquele setor. Quando a gente fala em fundos imobiliários, teve um boom de fundos imobiliários há um tempo atrás, eles estavam extremamente interessantes. Por quê? Porque o mercado imobiliário estava extremamente aquecido. Em função da pandemia, a gente vê que esse mercado, ele também, assim como outros mercados, está sofrendo um pouco, né, de impacto. Todas as empresas, que é o risco sistêmico que a gente falou. Então, resta saber, assim, o ideal seria entender do banco ou da corretora, do local onde ela vai fazer esse investimento em fundos imobiliários, quais são os recebíveis, qual é a natureza desse fundo, abrir esse fundo, verificar se tem o parâmetro de perda, né? Porque alguns fundos ele tem qual foi o máximo, qual foi o mínimo, e entender a rentabilidade líquida, porque o fundo tem a tributação, né? Pode ser que tenha taxa de administração. Então, verificar todos esses fatores. Agora, o risco de um fundo imobiliário é praticamente o mesmo risco de eu investir numa empresa imobiliária. Eu estou investindo no setor imobiliário. Então, ela pode buscar também, professora Mariana, né? Pode buscar também empresas mais consolidadas. Óbvio que não vai te impedir de que essas ações caiam, né? Eu posso comprar, por exemplo, vamos falar de uma empresa que nesse momento agora está extremamente interessante, que é a Magazine Luiza, todo mundo está falando aí, setor de varejo, e-commerce, né? Até a Via Varejo, que estava muito abaixo, ela começou até acompanhar um pouco a Magazine Luiza, porque é um setor que nesse momento está conseguindo sobreviver, né? O setor da entrega, do e-commerce, o setor de eletroeletrônicos cresceu muito, então a gente vê que é um setor em crescimento. Agora, não só isso, mas buscar a análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? É a análise dos números da empresa, né? Aí, o professor Everton não me deixa mentir, é muito importante avaliar a contabilidade da empresa, os números da empresa. Será que essa empresa ela é saudável? Ela tem possibilidade de arcar com momentos de maior crise? Ela tem capacidade de honrar seus compromissos? Ela tem crescimento de receita? Qual é a projeção de resultado operacional dessa empresa? Então, é entender a saúde financeira da empresa para verificar se ela é uma empresa que vale a pena investir. E aí é ter aquele pensamento, Mariana, do Warren Buffett. Eu quero ser sócia da empresa. Então, se eu quero segurança, eu quero ser sócio, eu quero ganhar participação nos lucros, eu quero investir numa empresa que não vai quebrar amanhã, que não vai dar prejuízo. Aí, se no meio do caminho o preço da ação cai, não apavore, porque ela vale mais que isso. E ela vai recuperar. Isso é um comportamento momentâneo de mercado. Agora, se a empresa ela já tem uma estrutura financeira mais frágil, provavelmente ela se recupera mais lentamente de uma variação no preço da ação. Então, se alguma coisa acontece, que a empresa tem uma queda no preço da ação, se a situação financeira dela é frágil, ela com certeza
pode nem vir a recuperar, né? Isso pode acontecer. Então, meu conselho seria: busque fundamentar a sua escolha através do setor, de qual setor está sendo mais promissor, mais interessante. A segunda me ajuda aí a lembrar. Eu lembrei, a segunda foi a do Aldemir, né, que ele até gostaria de saber o que melhor investir, né? Qual o melhor investimento hoje e o que a senhora falaria, né? Se era interessante investir a médio, curto ou longo prazo. Tá. E o último é para quem quer começar, né? Que eu acho que dá para fazer um link desses dois. Na verdade, hoje, igual eu estava falando, né? A gente estava com uma Selic muito baixa. E a Selic muito baixa, ela não estava rentabilizando bem o renda fixa, porque o renda fixa ele é atrelado a CDI. CDI acompanha a Selic. Então, a gente estava tendo títulos de renda fixa remunerados aí a 2,5% ao ano. Né? E isso é muito baixo, considerando uma inflação de 3,5%. Então, você nem corrigiu o seu recurso. Com o aumento da Selic, esses títulos tornam-se mais interessantes. Né? Se você, por exemplo, investir num tesouro Selic ou num tesouro IPCA, que acompanha o indexador, aí o que você vai ter que avaliar? Qual a previsão de comportamento daquele indexador? A Selic, a tendência, nós já sabemos que é aumentar até o final do ano. Então, poderia ser um bom investimento agora. A inflação, nós sabemos que a tendência é não abaixar de uma forma abrupta e rápida. Então, também está sendo um bom investimento. Então, a partir do momento desses movimentos de aumento de Selic, renda fixa tem sido um bom investimento. Agora, vai muito daquilo que eu falei para vocês. Qual é o objetivo e qual é a disponibilidade de recursos? Se a sua disponibilidade de recursos é de curto prazo, então você vai ter que buscar uma renda fixa. Porque no curto prazo, dificilmente você vai ganhar sem risco. Né? Você pode até ganhar no mercado de ações, mas você vai correr risco. Você pode perder? Se você vai precisar do dinheiro no curto prazo, você pode perder ele de hoje para amanhã. Né? No mesmo dia, você pode perder, porque é a variação da ação. Então, recomendo mais ficar no renda fixa. Agora, para quem está começando, e outra coisa, em momentos de alta volatilidade, nós estamos num momento extremamente inseguro. Né? Nós não sabemos a retomada da economia, nós sabemos das projeções, mas nós temos uma série de agendas paradas no governo federal, agendas de reformas que poderiam alavancar a economia. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o ritmo. A gente acredita na recuperação, mas qual o ritmo dessa recuperação? Então, isso tudo é muito complicado da gente arriscar recurso. Eu acho que, nesse momento, a precaução, a segurança é mais prudente. Tá? Mas eu estou falando isso puxando um pouquinho para o meu perfil, que eu tenho um perfil conservador. Então, assim, né, a gente tem um pouco de receio de perder. Então, né, esse perfil conservador tende a fazer isso. Mas, no máximo, vai para o moderado. Deixa sempre uma reserva, porque a gente está vivendo momentos muito complicados. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O pacote do Biden aí, que ele liberou essa semana, né, que anunciou essa semana, é um pacote que vai impulsionar a economia norte-americana. E isso pode impactar na nossa bolsa, de forma até mesmo negativa. Ou seja, está mais interessante investir lá do que aqui. Então, essa questão toda de risco do país, isso tudo tem que ser avaliado. E para quem está começando, eu acho que três parâmetros. Primeiro, quanto você tem para investir, aí você vai ter que escolher investimentos que você consiga colocar o dinheiro, já começar a investir. Outro conselho, não preocupe com o volume inicial, preocupe com a constância, a sua disciplina em todo mês investir. Eu estava falando, né, na palestra de finanças pessoais, agora há pouco, que a gente tem que investir na gente. Ah, mas professora, não sobra dinheiro, como é que eu vou investir? Não sobra dinheiro. Falei, não sobra dinheiro? Então, cria uma conta de investimento em você mesmo. Então, você vai criar lá, você paga aluguel, paga condomínio e paga para você. Você paga lá projeto de vida. Então, você vai ter uma conta que você vai colocar lá R$50 todo mês. Ela vai fazer parte do seu gasto mensal. Você vai aplicando isso. E aí, você vai fazendo essas aplicações, a gente pensa que não, mas é juros sobre juros.
Então, você vai fazendo o seu patrimônio. Daqui a um tempo, você tem mais recursos, né, guardados. Às vezes, a gente não vê, a gente gasta isso sem pensar, né? Para gastar é muito fácil. Para guardar, a gente vê dificuldade. Não é assim que funciona? Então, eu sugeriria você investir em algo que tenha liquidez, né? Se você tiver necessidade do recurso. Se você não tiver, fala, R$ 50 para mim por mês não vai fazer a menor falta. Então, busca um investimento de prazo médio, longo. Coloca lá e esquece dele. Deixa, uma hora ele vai trazer um retorno para você. Aí, se você quiser renda fixa, busque rendas fixas que te dão mais retorno, mesmo tendo carência. Se você quiser arriscar em renda variável, busque empresas que você sabe que vão ser lucrativas no médio e longo prazo e que você, além da variação no preço da ação, você ainda vai receber participação no fim. Acho que é isso. Obrigada, professora. Tivemos o nosso chat está bombando. A Iane Souza, que até recebeu um livro que a senhora, né, é organizadora, ela comentou que já estava amando a palestra. Quando ela foi sorteada, está amando mais ainda. Professor Felipe Depois César, que ela lê, vai ficar mais ainda. Professor Felipe César Lopes também fez um comentário parabenizando a senhora pela palestra. É muito esclarecedora, ilustrativa, né? Então, fica meu abraço para os professores da FAC, da FAP. E algumas perguntas eu acho que a senhora já respondeu. O aluno Júlio César, né, quer saber quem não investe e se tem interesse em investir agora para começar nessa pandemia, seria interessante? E o João Vitor também gostaria de saber qual é a sua expectativa quanto à Selic. Acho que a senhora já fez alguns comentários a respeito desses assuntos. Com relação a começar, como eu falei, eu acho que o ideal é você começar numa renda fixa, né? Colocar um pouquinho todo mês. Nesse momento que a gente está muito volátil, né? Talvez daqui a 6 meses, eu não sei como que vai estar, né? Aí você possa até migrar um recurso para o... Eu acho que assim, um CDB, um título do governo, talvez CDB que está rendendo 100% da Selic, tem rendimento de liquidez diária, talvez seja interessante nesse primeiro momento para você que está iniciando. E procure inteirar mais, ler mais sobre o assunto e cuidado com as informações de internet, cuidado com o YouTube, né? O professor Everton comentou aqui, acho que foi ele que comentou, eu não lembro, sobre a questão das promessas, não, a professora Liana que falou sobre as promessas de grandes investimentos, de grandes retornos, se isso é possível. Pode até ser possível, porque eu sei que tem um aí que está fazendo um marketing violento, né? Pode ser até possível no curto prazo, mas não é sustentável, tá? Então é muito arriscado. Nada vai, não tem receita e não tem mina, né? Não tem, como é que fala? Mapa do tesouro. Não existe isso, né? Se existisse, teria muita gente ficando bilionária da noite para o dia. Não é isso que acontece, né? Então o risco é muito alto. E essas promessas de rentabilidade, elas têm sérias de condições. Então, ao vocês terem uma oferta de um investimento desse, procurem saber todos os detalhes, como carência, como impostos, como liquidez, né? Porque vai que você não consegue resgatar, vai que você não consegue passar à frente. Então, tudo isso. E tempo, né? Igual aquela historinha do cheque especial. Você tem 5 dias sem juros. Quando você usa o 6º dia, você paga juros pelos dias todos que você não usou. Então, a mesma coisa. Será que na hora que você for resgatar, você não vai ter um impacto que talvez não vai compensar o que você... a promessa do rendimento? Então, olha bastante isso. Não existe rentabilidade mágica. Tá? Então, acho que essa rentabilidade inicial, esse investimento inicial, não renda fixa. E se você começar a entender, gostar, procura estudar pelos sites de corretoras, que a gente sabe que as aulas, os e-books são mais, são mais fundamentados. Então, busque uma corretora, uma XP, qualquer corretora que vocês quiserem, né, sem fazer propaganda, que eu estou falando o nome de uma que é conhecida. Então, podem buscar que aí vocês vão ter acesso à informação. O próprio site da Bovespa dá muita informação, tem muito e-book, tem muito vídeo. Então, acho que é um canal interessante para vocês buscarem.
E quanto à resposta do que eu espero da Selic, eu acho que a Selic vai continuar aumentando, sim, e eu acho que esse pacote econômico norte-americano vai impulsionar a Selic ainda mais, porque a Selic ela está sendo, o aumento da Selic está vindo como uma forma de tentar controlar a inflação, que hoje vocês podem pensar, mas gente, o consumo está tão baixo, o comércio está fechado, como é que está tendo inflação? A gente tem a inflação que a gente chama de inflação de custo, né? Que é a inflação, porque tem muita... Vamos pensar assim, o grande impacto na inflação hoje é o dólar, tá? Então, tem muita matéria-prima importada, muita matéria-prima cotada em dólar, assim como os produtos de agronegócio, né? As commodities são todas em dólar. O dólar está impactando a cesta básica, está impactando o preço dos produtos. Então, a alta do dólar é que está gerando um processo inflacionário. E o objetivo do aumento da Selic é tentar tornar mais atrativos os investimentos para que a gente consiga atrair capital estrangeiro, com isso diminuir o dólar, né? O valor do dólar. E isso poderia melhorar a questão da inflação. Mas é algo que a gente ainda não sabe, é muito incerto, né? É uma alternativa, a gente não sabe se isso vai ter o efeito desejado e a qual momento esse efeito. Tanto que foi aumentado para 2,75 e não surtiu tanto efeito, por isso já pularam para 3,5. Eu não sei até que ponto. Por que eu falei do pacote econômico norte-americano? Porque quanto mais atrativo ficar a economia norte-americana, mais a gente vai ter migração para títulos norte-americanos e não títulos brasileiros. E aí a gente pode perder na questão de saída de dólar do país. Então, assim, acho que a gente tem que aguardar. Eu até acho que 7% no final do ano é muito alto, mas a expectativa é de que nas próximas reuniões de Copom ainda vai continuar aumentando. Talvez investir no Tesouro Selic não seja uma má ideia agora, pensando até o final de 2021. Obrigada, professora. Nosso último bloco de perguntas, eu queria fazer algumas colocações, né? Algumas perguntas elas têm ligação. Como, por exemplo, a aluna Mariane Stephanie pergunta: com o aquecimento do mercado online, tecnologia e afins, podemos buscar ações de eletrônicos e produtos de informáticas? As empresas internacionais no ramo seriam as mais indicadas? E o aluno Anderson: é interessante fazer investimentos em marketing digital? Dando continuidade nessa sequência de perguntas, o Milton Felipe faz algumas considerações falando que algumas pessoas elas falam mal e outros falam bem das BDRs. Elas são boas opções de investimento? E considerando essas questões de estratégias internacionais, a Karine, ela gostaria de saber, né, se essas estratégias internacionais têm se tornado cada vez mais constantes nas carteiras, né, quais as vantagens de investir lá fora? E a última pergunta, né, se a senhora tiver dúvidas aí, esquecer dessas várias. Vou tentar. Mas acho que essas daí dá para juntar, né? Porque Sim. São assuntos mais afins. O Tiago, ele disse, falando em investimento, a maioria das criptomoedas são vistas com maus olhos, por nunca apresentarem lastro financeiro. Mas o Ethereum, na sua versão 2.0 atual, está criando lastros com a venda de NFT. Até mesmo a operadora, né, de cartão de crédito Visa já faz as suas transações com essas criptomoedas. Porque, segundo a Visa, é mais barato liquidar por criptomoedas do que usar bancos com cadeia centralizada. E vendo esses movimentos, né, acaba a longo prazo por ser uma tendência, e a longo prazo, será que teremos o fim dos bancos? Então, nossa, eu passo a palavra para a senhora. Você me ajuda se eu for pulando. Te ajudo. Coisa, tá? Tá bom. Então, vamos lá. A questão dos investimentos das empresas, né? Dos setores. Como eu falei, o setor é extremamente importante avaliar. O setor, né? Como é que funciona? Hoje, análise, a gente tem dois tipos de análise, que chama de análise no mercado financeiro, que é a análise
fundamentalista e análise gráfica ou técnica. Né? A análise fundamentalista ela vai analisar os fundamentos da empresa, ou seja, a situação econômico-financeira da empresa e o comportamento dela em relação ao cenário. E na análise gráfica, ou na análise técnica, é o comportamento do preço da ação ao longo do tempo. Estudiosos acreditam que exista um parâmetro desse comportamento das ações. Então, existe uma previsibilidade. Porém, né, o que eu brinco com eles, não que eu seja, né, já deixando claro que, como eu sou conservadora, eu sou mais fundamentalista, né, existe que gráfico que esperaria uma pandemia? Né? Então, assim, fatores que são muito voltados para a incerteza, né, que a gente não esperava, eles vão colocar em xeque algumas situações. Então, é um parâmetro interessante, sim, mas ele é sempre bom ser avaliado junto com alguns indicadores fundamentalistas. E o indicador fundamentalista é o indicador que eu começo, que a gente chama de análise top-down. Eu começo analisando o cenário macroeconômico, depois eu analiso o impacto do cenário no setor, depois o impacto do setor na empresa e o impacto da situação financeira da empresa na capacidade dela de solvência. Então, essa análise ela é importante para escolher do setor. Então, como que está o nosso cenário hoje? Igual a gente falou, tecnologia realmente é uma via de mão única que vai, assim, não vai voltar para trás, né? Ela vai para frente. Então, é algo que veio para ficar e com a pandemia se tornou muito mais rápido, ou seja, intensificou muito. Então, tanto as empresas de tecnologia como o marketing digital, os bancos digitais, né? Eles têm ganhado um espaço muito grande, então isso realmente torna atrativo o setor. Então, vale a pena, sim, acompanhar esse setor, mas nós estamos no ponto da análise top-down setor. Aí eu a recomendo. O setor está bacana? Tá. Agora avalia as empresas do setor e a saúde financeira dessas empresas do setor. E o que elas estão fazendo para fazer frente a esse crescimento do setor. Tá? Isso é uma análise importante para a questão setorial. Com relação à questão aqui, pegando até um gancho, eu vou responder a última pergunta, porque pegando um gancho na questão digital, né? Realmente, se a gente pensar, eu vim de banco, eu continuo trabalhando com banco, eu coordeno cursos na área de banking, na área de inovação, na área de tecnologia bancária, e a gente sabe que o início das fintechs, o aparecimento das fintechs, o crescimento delas, assim como os bancos digitais, é também um movimento que veio para ficar. A gente sabe que hoje os bancos tradicionais eles estão se readaptando, eles estão tendo que rever estratégia, porque os bancos tradicionais eles ganhavam muito com a receita de serviços. Com os bancos digitais, né, com essa digitalização, eles perderam a receita de serviço, porque elas são gratuitas, na grande maioria dos bancos. Então, está mais competitivo. E não tem como, né? Hoje, blockchain, big data, a parte da inteligência artificial, é o futuro dos bancos, não tem como. E aí vem junto a questão da criptomoeda que vocês perguntaram, né? A questão da criptomoeda. Se eu considero a criptomoeda hoje um bom investimento, eu vou te dizer que, como vocês já viram meu perfil, né, conservadora, eu ficaria com o pé atrás ainda. Eu acho que é uma tendência, tá? Mas ele ainda não tem, as criptomoedas ainda não têm uma regulamentação de Banco Mundial, de Banco Central. Então, a gente sabe que tem muita coisa ainda que precisa ser avaliada. Então, assim, eu ainda tenho um pouco de receio, embora ache que como vocês mesmos falaram aí na pergunta, é a moeda do futuro, talvez. A gente brinca que era escambo, depois virou produto, gado, ouro, metal, moeda, papel moeda, cheque, cartão, agora não tem mais nada, é celular. Daqui a pouco, nem isso, né? A gente realmente não vai ver mais dinheiro. O Pix já deu um primeiro passo para isso. Né? Ninguém anda mais com dinheiro na carteira agora, é raro. Isso vai se tornar... a tendência é desaparecer mesmo. Então, eu acredito muito na moeda virtual, eu acredito que ela vai ganhar um espaço muito grande. Inclusive, existe um movimento internacional para que a moeda virtual se torne, inclusive,
a moeda parâmetro para o comércio internacional ao invés do dólar, né? Ainda muito incipiente essa discussão, mas é só para mostrar que tem muita coisa ainda que está sendo trabalhada e que eu acho que é uma tendência sim. Mas para investimento hoje, o que eu diria é que tem risco. Tem risco, ele ainda é um investimento de alto risco, é um investimento que ainda não está regulamentado e que, por mais que esteja ganhando espaço, eu aguardaria os próximos passos para investir efetivamente nesse mercado, né? Acho que eu pulei alguma coisa. Dos investimentos no mercado externo. Investimento no mercado externo, gente, primeiro, igual vocês falaram lá no início, ações de empresas internacionais de tecnologia. É muito difícil a gente conseguir, ainda tem uma série de burocracia para a gente investir em empresa que não está na Bovespa, empresas que estão em bolsas fora do país. Isso ainda é mais complicado, não é qualquer um que tem acesso, não é tão simples assim. Mas é um bom investimento, sim. Se você tem condição e tem acesso, avaliar essas possibilidades, sim. O mercado hoje, a gente está vendo que o mercado de investimento ele está saindo dos limites territoriais, né? País. Então, nós já estamos realmente as negociações fora e através de offshore, corretoras já estão fazendo investimentos em bolsas lá fora. Eu acho que é uma tendência, sim. Como eu disse na criptomoeda, eu volto a dizer, acho que ainda investimento em Forex ainda está para amadurecer mais. Então, acho que eu aguardaria um pouco mais para começar a investir nesses setores, mas não é muito tempo, não. Eu acho que isso vai vir muito rápido para a gente. Me ajuda aí. Não, eu acho que respondeu todas mesmo. Obrigada, professora. Eu também me coloco à disposição, Liana, em termos de e-mail, rede social, que se os meninos quiserem perguntar mais alguma coisa, ou através de vocês mesmos, eu estou à disposição. Qual que é o seu Instagram? Só para... @VaniliaFerrari. Tá, Inclusive, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês, né? Se quiser passar para os alunos. Muito obrigada, professora. Enquanto a senhora estava aí falando, a gente fez mais um sorteio. E o tema do livro, né? O título do livro tem tudo a ver com a palestra de hoje, que é Aprenda a Investir. Esse livro foi doado pelo professor Delmar, que é o coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis da FAC. E a sorteada foi a Giovana Dias Lima Alves. Parabéns, Giovana. Gostaria de mandar um recadinho para os alunos que querem, né, aproveitar essa palestra como horas complementares, que o formulário já está disponível, está abaixo da descrição da nossa live de hoje. E assim eu encerro minha participação no chat. Gostaria de agradecer a presença da senhora. Foi excelente, sensacional mesmo, parabéns. E eu passo a palavra para o professor Everton fazer as considerações finais. Obrigada. Muito obrigada, Liana. Foi um prazer enorme te conhecer e estar aqui com vocês hoje. Fico feliz de ter agregado. É muito bom mesmo, Vanília. Esse, igual eu falei no começo, foi de grande valia, pelo menos para mim, sim, que eu já estou na área financeira, a gente se conhece há tanto tempo, né? Que, assim, uma amizade boa que nós temos, assim, e no mais, a sua participação aqui na FAC, acho que eu posso falar em nome da FAC também, e, assim, muito obrigado. Você pode se sentir sempre bem-vindo, sempre que precisar, pode vir aqui à FAC. A sua participação aqui foi, assim, de uma inúmera, vamos dizer assim, de uma grandeza, tá? Que nós não temos nem como agradecer, tá? Eu que agradeço e, assim, me coloco à disposição. Assim, se eu puder ajudar e contribuir aí, pode me convidar, que eu tenho muito prazer. Eu gosto, eu amo o que eu faço, né? Você sabe disso. E a gente faz com muito prazer, que a gente tem esse papel mesmo de tentar levar informação às pessoas, até mesmo para orientar, né? Sim, nesse momento de hoje, né, que nós temos essas falsas promessas, né? Você vai ganhar 15, 10, 20% ao mês. A gente fala assim, se fosse assim, era mina de dinheiro, né?
Imagina o americano vindo aqui investindo o dólar 5, 6 reais, ele investindo um pouquinho dele, ele já dobrava, triplicava. Vou dizer até que uma fortuna dele, né? Mas isso mesmo, passa a palavra à professora Leandra, né? Muito obrigado aí, Vanille. Então, boa noite a todos, um abraço a quem está nos assistindo e agora vamos retornar para as nossas atividades diárias, né? Como terceiro e quarto horário. Então, até mais, obrigada, professora. Boa noite, professor Everton, e Boa noite, até a pessoal. próxima. Quero só parabenizar os alunos, viu? Excelentes perguntas. Nível da galera muito sim. bom. Parabéns aí, viu? Tivemos uma participação expressiva no chat. Bacana. Então, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.